tudo bem? Eu sou Monique Rangel e hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer uma guirlanda com o tema astronauta. Esse tema ele é unissex, dá pra usar tanto pra menino quanto pra menina. Nesse vídeo eu vou ensinar como que eu fiz pra menino, mas você pode adaptar e fazer pra menina também, colocando os rosinhas, colocando os frufruzinhos e fica muito fofo. Espero muito que vocês gostem e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo. Ative também o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos aqui no canal. E vamos agora então pro passo a passo! Comecei pela parte frontal da guirlanda com esses dois tons de feltro cinza. Cortei também os detalhes da lua, que são esses buraquinhos, e logo em seguida coloquei cola de silicone em volta dos buraquinhos para deixar tudo no lugar. Depois fiz o ponto atrás nos detalhes que tem no molde, simbolizando os veios da lua. Cortei o molde da parte de trás, me guiando pela centralização dos círculos que também tem no molde, virei direito com direito e comecei o caseado. Fiz o caseado em toda a voltinha da circunferência. Essa parte de trás coloquei como se estivesse desavessando a costura e fui ajeitando para deixar tudo uniforme. Agora chegou o momento de colocar a estrutura. Esse papelão ele é bem grossinho, fui me guiando pela centralização e na parte de trás do papelão coloquei um EVA branco para poder ser o fundo de base para a parte de trás. Coloquei também o suporte para poder pendurar essa guirlanda, pendurando uma argolinha de acrílico na fita de cetim e fui caseando um pouquinho e enchendo. Esse enchimento eu coloquei somente na parte da frente, para deixar bem rechuchudinho na parte da frente e plano na parte de trás. Logo em seguida, quando fui finalizando o caseado, eu tirei os pregadores e fui colocando os alfinetes para poder me auxiliar no final da costura. Aqui no canal tem um vídeo de como fazer caseado e eu ensino a fazer o caseado entre partes, que é nessa parte onde eu costurei o suporte, né, com a fita de cetim, unindo as duas partes. Para dar um acabamento mais lisinho nessa base, peguei um tecido 100% algodão e passei com ferro a vapor. Logo em seguida, selei toda a costura com o fogo. Eu decidi dar textura a essa base, então peguei vários pedacinhos de feltro, tirinhas de feltro, fui passando cola no meio para poder fazer uma espécie de dublagem do feltro e fiz tirinhas para poder colar em volta dessas esferas para dar profundidade. E eu colei essas tirinhas somente nos buraquinhos maiores. Depois, com a sombra prata, passei no meio dos buraquinhos e a sombra grafite passei em volta para dar um ar realista nessa lua. E com a tinta glitter prata, dei um toque final nessas texturas. Agora vamos para os itens decorativos dessa guirlanda. Comecei pela nave, colando todas as partes seguindo o molde. Decidi fazer uns pontinhos palitos ali na parte amarelinha, fiz na parte de cima e na parte de baixo. A colagem da parte de trás da nave eu não fiz pontinhos palitos, somente na frente mesmo, e então uni para poder fazer o caseado. Fiz o caseado com as cores de linhas correspondentes aos feltros e fui enchendo com a fibra siliconada até finalizar. Lembrando que tem vídeo aqui no canal de como fazer caseado e eu ensino todos os truques que eu utilizo. Selei toda essa costura com fogo e vamos para os detalhes dessa nave. Peguei arame de alumínio prata, que é bem maleável. Com o auxílio de um cabinho de pincel, fui enrolando esse arame em toda a voltinha, formando como se fosse uma mola. Então fui ajeitando, fiz uma dobrinha lá no topo da mola, para depois colar uma meia pérola lá em cima. Fiz um furinho com agulha na parte superior da nave para poder introduzir essa anteninha e colei todos os detalhes.
Próxima pecinha, o astronauta. Já colhei todos os feltros seguindo o molde, fiz a marcação do rosto, costurei a sobrancelha com ponta atrás. Para esgarçar esse narizinho, usei a ponta do pincel, que é bem fininha, para deixar o narizinho bem protuberante. Depois coloquei cola quente nesse vão para deixar o nariz no lugar. E comecei o caseado para fechar essa cabeça, deixando um espacinho na parte de baixo para fazer o enchimento. Enchi bastante até deixar bem redondinho. Para fazer o vincado dos olhos, eu usei uma agulha de boneca e linha número 10 ou linha pipa, como vocês preferirem. Escolhi um ponto central na parte de trás e fui fazendo os vincados, sempre voltando nesse mesmo ponto para não ficar muitos furinhos atrás da cabeça. E o processo de vincar não tem mistério, é só ir voltando com a agulha até formar os vincados necessários. E um truque para esconder esse buraquinho na parte de trás é pegar a pontinha da agulha e trazendo essa fibra como se estivesse varrendo para esconder o buraquinho. Para os olhos eu usei esses resinados com travinha, que vende lá na Cris Nacal, vou deixar o site aqui para vocês na descrição. Peguei um alicate e removi o pezinho desse olho e colei ali no vincado. Ah, e colei também a boquinha. E vocês já estão acostumados a me ver usando sombra de maquiagem aqui nas peças, né? Então eu peguei a sombra marrom, com muito cuidado, fui passando ali embaixo do narizinho, também no cantinho da boquinha, passei um blush. E para dar uma textura nesse cabelo, fui passando a sombra amarela, seguindo o formato do cabelinho. E depois passei a sombra marrom, dando um contorno nessas marcações amarelinhas. Olhem só como é que já dá um destaque. Para fazer a viseira desse capacete, eu peguei uma garrafa que eu tinha aqui, essa é de mate. Então fui lá no topo da garrafa, cortei o molde do rosto, que encaixa certinho, e aí peguei o acabamento dessa viseira, passei cola quente e fui unindo as duas partes ao mesmo tempo, o plástico da garrafa juntamente com o acabamento. E eu também limpei a viseira antes e depois, para não ficar nenhum embaçado. Finalizando os detalhes do capacete, fiz uma anteninha bem parecida com a anteninha da nave. Fiz um sanduíche ali com os feltros e colei bem ali na lateral. Essas são as partes da mãozinha, juntamente com o bracinho e o corpinho. Caseei e enchi. Passei um pouquinho de cola ali para poder me auxiliar no processo da costura invisível, que é para fixar essa junção da cabecinha juntamente com o corpinho. E eu fiz essa costura em toda a volta dessa junção, ficando assim. Para dar um acabamento, colei uma tirinha de feltro e também na parte do pé, na junção da luva com o bracinho, e fui colando todos os outros detalhes da roupinha. Colei os bracinhos nessa posição e agora vamos para o detalhe do balão que esse astronauta vai segurar. Fiz uma amarração com o arame, que eu já mostrei para vocês. Depois colei as estrelinhas lá no topo. Para dar um detalhe a mais, passei sombra amarelinha em toda a volta e depois passei cola glitter. Olhem só como é que ficaram bem brilhosinhas. Então eu decidi pregar esse balãozinho na mão do astronauta, fazendo vários pontinhos até ficar bem firme. E ele ficou assim, fofinho! Próxima peça é o Dingo! Já vazei a boquinha, colei todos os detalhes, fiz o caseado, o enchimento, colei o olhinho. Esse olhinho eu usei o feltro tratado, que dá mais uma segurança na hora de cortar todos os círculos. Então fui colando tudo e finalizei. A próxima peça é o foguete. Já fui colando todos os detalhes da janelinha, da parte superior, da parte inferior. Tomei um pouquinho de cuidado para não colar demais, porque eu iria fazer o ponto palito para dar um acabamento mais bonito e detalhado. E esse detalhe do ponto palito eu só fiz na parte da frente, na parte de trás do foguete eu não fiz. Caseei e enchi.
Essas são as hastes do foguete. Fiz um enchimento com EVA branco, 2 vezes EVA, e fiz o caseado em toda a volta. E para montagem, eu usei somente cola quente. Então, colei a parte de baixo, a parte da haste maior. Eu passei cola no meio, centralizando, deixando bem alinhadinho, e logo em seguida passei nas laterais. Finalizei colocando os detalhezinhos. O planetinha é muito fácil. Caseei e enchi a esfera azul, depois colei as partes verdes, fiz um esfumado com a sombra azul em toda a volta e colei as nuvens. Para essa guirlanda, decidi fazer a plaquinha do nome com efeito de contorno. Cortei o nome, vou deixar a fonte aqui na descrição para vocês, e colei no feltro branco. Para esse processo, eu amarrei 2 canetas uma na outra, porém uma com a ponta aberta, né, sem a tampinha, e a outra com a tampa. A caneta com a tampa ela vai servir como o espaço da margem. Então, em todo o contorno do nome terá o mesmo espaço. Então, cada nome vai ter um contorno diferente, né? Seguindo o formato de cada letra. E a outra caneta, obviamente, é para riscar. Essa que eu tô usando é aquela que apaga com calor, que eu não corro risco de ficar com nada marcadinho, né? Depois do que eu cortar essa margem. Então, depois que eu marquei tudo, eu fui alinhando, deixando mais curvadinho em algumas partes, para depois cortar. Depois que eu cortei todo o contorno desse nome, eu usei o próprio formato para poder cortar o EVA, né, que será o enchimento, 2 vezes EVA, e o feltro da parte de trás. Antes de casear, eu tirei toda a marcação da caneta e colei tudo com cola de silicone líquida, para aí sim fazer o caseado. E se você já gostou de tudo que viu até agora, não esqueça de deixar o seu like. E para a montagem da guirlanda, eu gosto de pendurá-la na porta para me certificar realmente de como que ela vai ficar depois de pronta. Então, fui posicionando tudo com alfinete e logo em seguida colando com cola quente. O Dingo foi o único diferente porque eu decidi pendurá-lo ali no meio da guirlanda, no espaço suficiente que tinha acima do foguete. Com a linha invisível, fiz um pontinho ali no meio da guirlanda e no topo da cabeça do Dingo e amarrei. E prontinho! Esse foi o resultado final da guirlanda astronauta. E foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. O molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero muito que você compartilhe com seus amigos, porque a intenção é essa, mostrar que todos nós somos capazes de fazer arte com as mãos. E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo e um beijo!